Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Ponzo, artista de quadrinhos, ilustrador e professor de artes. Hoje eu vou estar continuando o desenho do Goku que eu comecei no vídeo anterior, fazendo a arte final com caneta nanquim, pincel. Então dê uma boa olhada, acompanhe isso aí, tem dicas muito importantes, muito boas para ajudar você a fazer um acabamento super caprichado no seu desenho. Vamos nessa? Se você gosta de desenho de personagens, animes, super-heróis, se você gosta de história em quadrinhos, então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica ligado porque vem coisa muito boa por aí para você não perder nenhuma novidade que vai sair por aqui. Bom pessoal, vamos continuar aqui o nosso Goku. Eu fiz alguns ajustes aqui, tá? Tomei a liberdade de fazer alguns ajustes e agora vou começar a arte final. Como é um traço que eu estou me baseando no anime, tá? E não exatamente no traço que é usado no mangá, eu estou puxando mais para a ilustração que é usada de divulgação do anime. E então eu vou usar a 03, 02 e 01 para fazer a definição dos contornos aqui, tá? Não vou usar bico de pena por enquanto, ele vai ficar para um outro personagem em um outro momento, ok? Então vamos lá. Aqui eu estou usando a caneta técnica, essa caneta 03. Ela tem um efeito bem preciso, bem liso. Você tem que ter uma certa experiência para ter essa firmeza na mão, para poder fazer as linhas bem definidas, fazer um trabalho bem acabado. Eu estou usando o desenho que eu fiz. Geralmente eu pego um esboço e passo na mesa de luz, né? Eu faço um decalque do meu próprio esboço e passo na mesa de luz. Mas nesse caso eu preferi pegar um desenho do zero e mostrar para vocês como é que funciona. A arte final nunca vai ficar igual ao seu desenho original. Sempre tem alguma alteração, sempre tem alguma diferença daquilo que você já desenhou, certo? Por isso, se você for muito apegado ao seu desenho a lápis, é melhor você digitalizar e fazer um tratamento por cima. Essa caneta, ela tem uma ponta irregular, ela tem uma ponta que não é na verdade uniforme, né? Apesar dela ter uma marcação 03, o traço dela pode variar bastante, dependendo da pressão, dependendo do ângulo em que você usa a sua caneta. Esse gesto que você faz, ele vai alterar muito a espessura do seu traço. Não muito, né? Mas de forma significativa. Você pode botar um papel por baixo para suavizar a superfície da sua mesa. Se você não tiver uma mesa perfeitamente lisa, isso é uma coisa difícil, coloque um ou dois papéis embaixo para poder criar essa superfície macia e assim deslizar a caneta com maior facilidade, sem nenhuma resistência, para não acontecer nenhum imprevisto. Nem toda imperfeição é indesejada. Algumas imperfeições são até legais, podem causar um efeito legal no desenho. Mas nesse caso é um desenho técnico, é um desenho bem preciso, um desenho reto, angular, uma linha bem firme, bem definida. Então o ideal é que você tenha uma precisão, uma previsibilidade e por isso ter uma mesa, né, bem lisa embaixo é o ideal, né? Esse gesto é muito importante, ter esse gesto contínuo. Aqui eu estou procurando respeitar o estilo do artista, usando essa linha mais angulosa para dar mais poder, para dar mais força, né? Dar mais impacto, mais agressividade. Então, esse estilo do Toriyama, ele às vezes pede um gesto um pouco mais rápido, um gesto um pouco mais seguro. O meu desenho geralmente ele é mais cuidadoso, ele é mais, sabe, mais lento. Mas aqui no caso eu estou procurando fazer um gesto mais rápido para incorporar esse estilo do artista que eu estou usando como referência.
Aqui eu estou marcando já as áreas de sombra do cabelo dele, da luz da sombra. Essa é a área que vai ser de preto, que vai ser pintada com o pincel daqui a pouco, e também um pouco com a caneta também, que eu vou usar. Essa experiência de criar sobre os trabalhos do Toriyama, desenhando o Goku aqui, é uma experiência muito boa, estou aprendendo muito com isso. Mesmo você sendo um artista mais experiente, é algo que eu aconselho você fazer, porque aprende muito fazendo fanart, é muito legal. Eu não costumava fazer, mas agora que eu estou começando, eu estou pegando gosto e com certeza eu vou fazer muito mais aí pela frente. Aí eu já estou deixando tudo bem marcado, tudo bem definido, e depois eu vou chegar com o pincel, só preenchendo as áreas de preto. Existem canetas que dá para preencher essa área, né? Formas de preencher com um tipo de marcador mais grosso, mas eu gosto de usar o pincel mesmo, né? Marco essas linhazinhas que são meio tom, esses fiozinhos do cabelo dele, e isso completa essa etapa do desenho. Bom pessoal, aqui está o desenho do Goku, todo arte finalizado com a caneta, com a line art que a gente chama, né? A arte linear, line art em inglês. A gente pode chamar também de linha clara, tá? Não tem nada, nenhum tom definido aqui. Eu deixei umas marcaçõezinhas aqui para fazer a luz e a sombra depois, mas o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou pegar a tinta nanquim, tá? Com um pincel Marta Brasil número 0, tá? E esse pincel aqui, Ceramic número 2. E vou utilizar para pintar as áreas de preto aqui, tá? Junto com a própria caneta 03, que eu também vou usar para aplicar nas áreas de preto. O que tem de área de preto aqui, basicamente os olhos, a sobrancelha e o cabelo, não é? Então vou primeiro marcar, deixa eu fechar aqui. O nanquim é sempre bom você mexer antes de usar, tá? Aqui eu vou fazer a marcação dos olhos. Vou logo pintando essa área de preto do olho, pintando também a área de preto da sobrancelha. Como é algo menor, mais intrincado, eu faço com a caneta mesmo, porque tem um controle melhor para uma forma assim menor, mais intrincada, cheia de curvas e reentrâncias e tal. Algumas pontinhas do cabelo também com caneta, mas eu já passo pro pincel, certo? Eu estou usando o pincel mais fino, o de Marta Brasil, e vou marcando. Coloquei um papel para usar de borrão, para não ficar borrando em cima do esboço, que ficou tão legal. Então eu vou marcando essas áreas que ficam coladas na linha, né? Eu começo marcando essas áreas que ficam coladas na linha. É muito interessante essa forma como o Toriyama trabalhou o olho, dessa forma opaca, essa forma mais seca. Parece uma pedra, assim, um brilho de pedra. Colabora muito com o estilo geral do trabalho dele. O Toriyama é muito inteligente. A forma como ele simplificou esse olho ajudou muito a colaborou muito ao estilo como um todo. Quando você for usar o pincel, é importante você ter atenção para quando molhar o pincel, não molhar essa parte metálica. Essa parte metálica chama-se virola, tá? E quando o nanquim seca junto da virola, seca ao mesmo tempo nas cerdas e na virola, o que acontece é que ele tem uma reação físico-química que tende a quebrar as cerdas e começa a minar as cerdas, começam a cair as cerdas. O pincel, o ideal é que ele esteja sempre bem limpo, tá? Não precisa ser todo dia, toda hora, mas depois de algumas vezes que você usar o pincel, o ideal é você lavar com água e sabão, um sabão neutro, um detergente neutro, para ir tirando esse excesso de nanquim, tá? Não ficar um pincel muito carregado. Aqui eu já estou usando o Ceramic, um pincel mais grosso para fazer essa marcação. Apesar de ser um pincel grosso, ele é bem preciso, ele tem uma ponta bem fina e dá para fazer a marcação bem legal.
Mas algumas áreas eu ainda vou deixando em branco para não arriscar também, né? Você não precisa ser super preciso e com uma ferramenta mais rombuda, com um pincel mais grosso. Então eu vou deixando alguns pincéis ainda para arrematar depois com um pincel mais fino, tá? Bom, a partir daqui não tem muita coisa, você vai basicamente cobrindo o preto, não tem muito mistério, tá? Você precisa ter paciência, você tem que ter um certo cuidado também na direção da sua pincelada, porque você vai deixando uma marca, cada pincelada que você faz deixa uma marca. O preto não é um preto absoluto, ele é um cinza escuro, ele fica opaco. Quando você coloca no brilho assim da luz, em certo ângulo, você pode ver as camadas que você pintou. Então, se você pintar de uma forma desorganizada, termina ficando umas marcas feias assim. Para evitar isso, você tem que pintar de maneira uniforme, seguindo a direção do objeto, seguindo a forma do objeto. Por isso, se você observar, a minha pincelada ela vai sempre seguindo a forma do contorno do objeto que eu estou pintando. Então você tem que criando um certo volume na maneira que você vai pintando, na direção que você vai pintando. Não é só encher de preto, né? Tem uma certa arte nisso aí também. É uma questão de tempo, é uma questão de precisão. Aqui eu já peguei o pincel mais fino para fazer a marcação mais precisa. A parte mais fininha aqui dos cantinhos. Eu já estou chegando perto de concluir essa parte do trabalho, pintando cantinho por cantinho. Se você observar, eu giro um pouco o pincel ali no papel quando eu vou tirar o excesso, porque isso ajuda a fazer uma ponta precisa, uma ponta bem definida. É isso aí. Bom, aqui está o Goku arte finalizado, devidamente arte finalizado. O que eu vou fazer agora vai ser digitalizar e fazer a pintura. Então é isso aí, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não perca o próximo vídeo, que vai falar sobre a colorização digital desse desenho que eu vou fazer no Photoshop. Vou passar dicas muito interessantes, muito importantes para você que quer aprender a fazer colorização digital nos seus desenhos também. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você tem alguma dúvida, comente, alguma crítica. Se você tem algum personagem que você quer que eu desenhe, você pode colocar aí também as suas sugestões. É isso aí, esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.